Muito bem, vamos continuar a falar de Macau e vamos diretamente até ao território. Vamos falar com José Pereira Coutinho. Ele é comendador da Ordem do Mérito e é o único português na Assembleia Legislativa de Macau, a quem dou as boas-vindas uma vez mais a este programa. Bem-vindo. E faço-lhe uma pergunta, não sei se tem estado a acompanhar, temos estado a falar de Macau e dessa possibilidade, que para nós é sempre uma certeza e uma boa notícia, de vermos os valores portugueses perpetuados aí em Macau. Exato. Em primeiro lugar, permite-me agradecer esse convite, dirigir também a vocês um forte abraço ao Zé Portugal, o Luís Costa e o meu amigo aqui cá de Macau, Rocha Diniz, o Gilberto Lopes. Dizer em breves trechos, em primeiro lugar, que Macau está bem. Nós temos uma taxa de desemprego que ronda menos de 2%, uma inflação que não é superior a 2%, comparando os últimos 3 primeiros meses deste ano. É uma região muito pequena e é por isso que temos que expandir além de fronteiras. É por isso que o governo da RAM tem feito elevados esforços, nomeadamente expandindo para a zona de cooperação aprofundada em Hanjin, Cantão e Macau. E isto tem permitido que a população de Macau, que tem uma alta densidade demográfica, nomeadamente nós temos cerca de 700 mil pessoas, possam de facto exercer suas funções e desenvolver as suas atividades económicas além de fronteiras. E é por isso que nessa zona as taxas são mais reduzidas. Por exemplo, o imposto complementar das empresas é de 15%, todo o imposto profissional superior a 15% é isento, não paga nenhum imposto, portanto tudo está a correr bem neste momento. Agora, uma coisa é certa, relativamente a Portugal, eu gostaria de dizer também que Portugal tem que prestar maior atenção, nomeadamente os governos de Portugal só se lembram de Macau na época das eleições. Quando há eleições, eles vêm cá e depois pedem que votem em determinados partidos. Nós não temos afiliação partidária, nem somos membro de qualquer partido político de Portugal, mas o facto é que Portugal, os governos de Portugal, depois de assumir as funções, esquecem de Macau. Só para dar um exemplo muito relevante, que é aquilo que está a passar com a Escola Portuguesa de Macau, os conselheiros da comunidade portuguesa têm estado a acompanhar muito diretamente, enviaram cerca de 7 cartas ao Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e até hoje não há sinais de vida de resposta a essas cartas. O mínimo que se esperava dessa entidade é responder que recebeu, que está a acompanhar o assunto. O facto é que o governo de Macau dá grande importância aos residentes permanentes portugueses. E é por isso que ainda recentemente facilitou, mediante a atribuição dos cartões para passagem transfronteiriça, evitando de levar os passaportes todos os dias quando têm que passar além de fronteiras. Tudo isto é importante porque é importante que Portugal também perceba que tem que prestar mais atenção. Eu, como deputado, alertava o governo português, né, para que empenhe mais, porque este ano vamos ter comissão mista, e é nessa comissão mista do mais alto nível que se vão discutir importantes dossiês, e um deles, de certeza absoluta, que é a Escola Portuguesa de Macau. A Escola Portuguesa de Macau é uma escola muito especial, mas isto não significa que não tenha de respeitar as leis de Macau. Ora bem, não se pode chegar cá de paraquedas, despedir professores com cerca de 20 a 30 anos de experiência e depois mandar vir trabalhadores não residentes. As pessoas esquecem que existe uma lei de bases de política do emprego e questões laborais, que está logo de imediato após a nossa lei básica, que é a mini Constituição de Macau. E essa lei de bases é clara, que não se pode. Por um lado, Portugal diz que não vai enviar professores de Portugal, mas por outro lado, aqui a Escola Portuguesa está a despedir professores com experiência. Isto não se percebe de maneira nenhuma, e não se percebe ainda mais gravidade, é que para a época de eleições, como volto a repetir, pedem batatinhas aos conselheiros para ir votar em determinado partido A, partido B e C, mas depois quando os conselheiros precisam de ajuda, precisam de ajudar os trabalhadores, os professores com experiência, mais de 20, 30 anos, conhecem o meio local, vêm criar uma enorme atrapalhada, vêm de paraquedas diretoras e depois há muita promiscuidade entre o Consulado-Geral de Portugal, o IPOR, a Escola Portuguesa e por aí fora. Tudo isto faz com que, de facto, as pessoas estejam tristes cá em Macau e nós, como deputados, temos estado a acompanhar. Como disse muito bem o José Rocha Diniz, o governo de Macau suporta mais de 70% do orçamento da Escola Portuguesa de Macau e há subsídios que são subsídios que devem ser atribuídos diretamente, nomeadamente na educação dos alunos com necessidades especiais,
este valor tem que ser dado diretamente aos alunos e não pode ser gasto em questões administrativas. Portanto, tudo isto constitui, de facto, uma desmoralização das pessoas que residem cá em Macau. Devo dizer também que nós temos recebido muitos pedidos de apoio de portugueses que apresentaram em Portugal, nomeadamente pessoas que na época da transição foram para Portugal e integraram nos quadros da República e estão a voltar a Macau porque o governo de Macau trata muito bem os residentes permanentes portugueses que querem residir ao abrigo da Convenção para evitar a dupla tributação. Esses portugueses não pagam impostos em Macau nem em Portugal. Portanto, isto é muito bom e é desse facto que nós temos estado apoiados. Eu, como deputado, e os meus amigos conselheiros têm dado grande ajuda aos portugueses que pedem informações por aqui, para lá, mas é preciso que Portugal esteja bem preparado, nomeadamente na Comissão Mista, e que também responda o mínimo de delicadeza às cartas que são dirigidas ao seu Ministro de Educação. Compreendemos que o seu Ministro tem também problema com os professores de Portugal, mas nós também temos problemas cá em Macau, e esses problemas devem ser lidados diretamente e resolvidos a tempo e hora. Claro, sem dúvida nenhuma, fica aqui bem registado e bem sublinhado esse seu lamento e que nós compreendemos e aceitamos e subscrevemos. Sublinhamos mesmo que uma resposta por parte do governo português era o mínimo que poderia acontecer, naturalmente, e tem que acontecer nos próximos tempos. Obrigado. José Pereira Coutinho, vou dar aqui uma oportunidade aqui ao José Rocha Diniz, que está aqui ao meu lado, de o cumprimentar. Chamo-o aqui novamente. José Pereira Coutinho, José Rocha Diniz. Olá, Zé. Olá, viva, Zé. Cumprimentos. Um abraço. Ok. Tudo bem, tudo bem. Então, ouvi e concordo contigo. Concordo plenamente contigo. Muito bem, fica aqui então bem expresso também esta solidariedade e esta compreensão do José Rocha Diniz, que subscreve inteiramente aquilo que o deputado José Pereira Coutinho acaba aqui de dizer e que nós esperamos que naturalmente se possa vir a resolver e que a escola possa vir a ter um futuro ainda melhor de acordo com os dois países. José Pereira Coutinho, obrigado por ter estado connosco neste programa. A oportunidade de poder falar. Um abraço para si e para todos aqueles que nos veem aí. Muito obrigado. Luís Costa, é de facto incompreensível que 6 ou 7 e-mails que são dirigidos ao nosso Ministro da Educação não possam ter, no mínimo, uma resposta. Eu diria que é inadmissível. Compreensível será. Há sempre qualquer forma, há sempre qualquer explicação para se compreenderem as coisas, mesmo aquelas que são inadmissíveis. Eu acho que a inexistência da Comissão Mista, o facto de ter havido uma mudança abrupta política de governo em Portugal... Levou a este atraso? Levou a este atraso. Geraram-se um conjunto de equívocos, não tenho dúvidas nenhumas. Sim, mas não responder a 6 e-mails não é propriamente um atraso. Sim, é mais do que isso. Não há uma resposta formal, mas já se sabe alguma coisa. Eu próprio há pouco disse que o governo português argumenta que não tem para cá, quanto mais para lá. É porque alguém já fez declarações públicas sobre isto, o ministro já fez declarações públicas sobre isto, ainda não houve uma resposta formal. Enfim, há aqui um conjunto de equívocos, eu acho que há alguma insensibilidade também para a resolução do problema. Eu acho que... Mas a resposta formal tem que ser dada até por uma questão de educação. Como é eu acho que há aqui 3 fatores, de facto, a complicar isto. A distância geográfica, evidentemente, o choque cultural de que falou também já o Rocha Diniz, e o facto de aquilo que é os mecanismos de articulação política não terem estado a funcionar nos últimos largos meses. Mas talvez a Comissão Mista possa vir a resolver este problema. Com certeza que sim. Se não for antes, e convém que seja antes, e que não se espere pela Comissão Mista para ultrapassar este problema que está a afetar diretamente a escola portuguesa. Além do mais, com o lado deselegante de quem tem a responsabilidade maior de financiamento disto, é Macau e não é o governo português. Não, e ouvimos este apelo sentido. Exatamente. E este lamento de... Mas para além da matéria, de facto, há aqui uma deselegância política do lado português. Muito rapidamente, que há aqui uma deselegância. 30 segundos para fechar. Isto, por norma, tem sucedido em todos os governos. 40 anos eu assisti a todos os governos. Até assistia um secretário de Estado que, quando chegou a Frankfurt, é que percebeu que já chegava um dia depois a Macau. Pois. Bom, José Rocha Diniz, uma vez mais, obrigado por teres vindo aqui e por termos estado a falar de Macau, com esta parte final do programa, com um assunto delicado, mas que todos nós seguramente esperamos que se venha a resolver o mais rapidamente possível e no bom sentido.